Bom, minha gente, vamos lá, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, né? Vamos dar então início aí à nossa live de segunda-feira, né? Como toda segunda-feira a gente vai estar aqui, eu estarei aqui com vocês. Esse assunto de hoje, que é um assunto que está no edital da PRF, como eu já havia dito, né? Assunto da PRF, ensino médio, é assunto de ensino médio. Então você que fará a prova aí, que tem vestibular da UFMS, você que vai fazer a prova aí do passe, você que vai fazer algum vestibular qualquer aí até o mês de janeiro, que tem um monte que eu sei que vão fazer aí final de janeiro e fevereiro, essa aula de hoje, esse tema de hoje pode ajudar você, ajuda bastante, tá? Então chama os amigos aí, quem tiver aí para assistir essa questão aí de migrações, que ela é muito cobrada, só que no caso, né, migrações do aspecto brasileiro, migrações na formação do território brasileiro. Não é migrações ligadas à questão internacional, das pessoas que estão aí no processo, hoje milhões estão no processo migratório no planeta. Não, é migrações ligado à situação brasileira, tá? Separei alguns temas aqui, alguns tópicos, conceitos. É preciso ter noção de conceito quando se fala de migração. Senão não vou conseguir entender a pergunta quando ela aparece no edital, quando ela aparece na questão. Eu preciso entender o conceito para poder responder a questão. E como a maioria dos concursos e das provas de vestibulares, ou Enem, o que for, né? A maioria é esmagadora. Você vai encontrar a resposta onde? Você vai encontrar a resposta na mesma pergunta. Basta que você tenha um pouco de conhecimento. Você tem um pouco de conhecimento, você consegue responder as questões com facilidade, tá bom? Então esse é o objetivo, que você entenda que tem um pouquinho de conhecimento, você vai conseguir responder as questões, tá bom? Vamos lá então. Quando se trata de migrações, né, um conceito muito simples para você entender. Por que as pessoas migram? O que leva as pessoas a migrarem? Ó, quem tá no YouTube aí, no YouTube tem imagem, tá muito mais... Vai pro YouTube lá que você vai poder ver as imagens melhor, a separação do que eu fiz aí, tá? Quem tiver no Instagram e quiser ir pro YouTube, por favor. O que leva as pessoas a deslocarem? Evidentemente que hoje, nos dias de hoje, o principal motivo que leva as pessoas a promover um deslocamento é justamente a condição financeira, né? Que leva as pessoas a se deslocarem. Porém, como nós somos um país que temos um território muito grande, 8,5 milhões de quilômetros quadrados, é necessário que a gente entenda que esse processo de ocupação do nosso país está diretamente vinculado com o processo migratório. Ao longo da história brasileira, houve o que nós chamamos de ciclos econômicos. Esses ciclos econômicos são responsáveis pelo processo de ocupação territorial do Brasil. O ciclo, por exemplo, do pau-brasil vai ocupar a região litorânea. Ciclo da cana-de-açúcar, litorânea. Ciclo do gado do couro, região nordeste, interior do cerrado. E assim vai. Então, e a gente vive hoje um novo ciclo, é o ciclo da soja. Esse atual ciclo da soja, ele cria o que nós chamamos de fronteiras agrícolas, que é uma área que está em processo de ocupação pela primeira vez, né? Obrigado, João, meu garoto. Dá uma moral pro tio e Fabão aí, João, ó. Manda aí no seu Instagram aí, dá uma moral pro tio aí. Você curtiu meu carro lá, né, João? Meu garoto. Você arrebenta, bichão. Sou seu fã, João. Então, no processo migratório, vamos entender que o Brasil, os ciclos econômicos foram responsáveis pelo processo de ocupação do território brasileiro, pelo processo de formação da sociedade, pelo processo de condição que a gente vai ter nas diferentes regiões que há no Brasil. Mas vamos entender alguns conceitos aqui, primeiramente, né? Tá mudando aqui, Ivan? O que eu fiz, hein? E agora sim. Beleza. Então, olha só. A gente tem um deslocamento migratório, né? Quando o indivíduo vai de um lugar para outro. Existem diferentes formas de deslocamento, né, que a gente tem no Brasil hoje e no mundo, né? Então a gente vai ter o deslocamento que a gente chama, tudo que for sazonal é periódico. Sazonalidade, periodicidade. Então, movimento pendular é um movimento diário.
O cara mora em Terenos, trabalha em Campo Grande. Ele vai fazer esse movimento pendular. O cara mora em Santo André, trabalha em São Paulo. É um pêndulo. É um movimento diário de vai e vem, né? Esse movimento pendular, ele geralmente acontece das grandes e pequenas cidades que estão aglutinadas no mesmo espaço. Nesse movimento pendular, eu vou descrever ele para vocês daqui a pouco aqui, vocês vão ver o que acontece com as cidades. Sazonal é um deslocamento motivado por uma condição periódica. O cara vai por uma questão de um momento trabalhar fora do seu estado, então ele vai fazer um movimento sazonal. A transumância é um movimento promovido por condição climática. O cara mora nos Alpes Suíços, durante o inverno ele vem para a parte mais baixa, é uma transumância. O cara mora no Pantanal na parte baixa. Durante a época de alagamento do Pantanal ele vai para a parte alta. Isso é transumância, é um movimento sazonal promovido por uma condição climática. E neste exato momento, não há no Brasil isso, mas há no mundo, a gente vive uma diáspora, que é uma dispersão de um grupo em um território. A diáspora de hoje é uma diáspora do povo sírio. Quase que 7, 8 milhões de sírios se espalharam pelo planeta. Por que essa diáspora? Porque desde 2011, da Primavera Árabe, a Síria enfrenta um processo de guerra civil, e essa guerra civil que há na Síria promoveu uma diáspora de mais de milhões de sírios que saíram dos seus países. Inclusive o nosso país Brasil teve um número muito acentuado de sírios que vieram para cá, tá certo? Então a gente vive essa condição aí de sírios hoje, que é uma diáspora, a diáspora mais recente que nós tivemos hoje no planeta. Então a gente vai ter os movimentos migratórios dentro de um país, a questão interna, e fora de um país para outro, intracontinental e intercontinental. Intra, dentro da América do Sul, por exemplo, ou dentro do continente americano. Intercontinental, da América para a Europa, da Europa para a Ásia. E a questão interna, o êxodo rural, que é a saída do campo para a cidade, e o êxodo urbano, que é um deslocamento da área urbana em direção à área rural. Então tudo isso a gente vai ter hoje no planeta. E de um modo geral, no Brasil, a gente vai viver um processo muito intenso hoje de êxodo rural, em menos intensidade, é claro, mas é um movimento de êxodo urbano. Então, isso é um processo que ocorre hoje no país. E aqui está um detalhe que eu queria ressaltar para muita gente. Você que vai fazer o concurso aí da PRF, você que me escuta aí, saiba que isso vai ser cobrado na sua prova, né? Que é a migração pendular. Vou detalhar para você mais agora. Quando fala de pêndulo, né, o cara vai e volta. Então o cara sai da cidade vizinha e vai para outra cidade. Ou o cara sai da parte onde ele mora, de um bairro da periferia, e vai até o centro trabalhar. Este movimento ele é um pêndulo de vai e vem, só que ele é um movimento diário. Ele ocorre durante o dia. Não se esqueça disso, ele é um movimento diário. Ele não é um movimento de longa duração, é diário. Ele vai para trabalhar. E aí, quando ele sai da sua cidadezinha e vai em direção a uma outra cidade, em busca de qualquer condição que ele tenha de vida, de busca de melhor condição de vida, promove o que nós chamamos de cidade dormitório. O cara volta para a cidade dele só para dormir. Então isso é um movimento pendular. Isso ocorre hoje no Brasil, nas pequenas, médias cidades, grandes, médias cidades. Então o cara mora numa cidade pequena e vai trabalhar na cidade grande. É um pêndulo, ele vai e volta. E a cidade onde ele vive, durante o dia, muita gente faz isso, ela se torna uma cidade vazia, entre aspas, né? E essa cidade vazia que vai acontecer vai promover um movimento de deslocamento, e aí um movimento das pessoas estarem muito mais intensa somente durante o período da noite, que é o que nós chamamos de cidade dormitório. Então a primeira coisa que não pode esquecer é um movimento diário. E além de ser um movimento diário, é um movimento de vai e vem. Vai e vem. Motivo dele tem motivo de estudo, motivo de trabalho, motivo de lazer, são os principais motivos que levam a esse deslocamento das pessoas quando se trata de migração pendular. E a gente tem hoje no Brasil um problema, que eu diria é um problema de fato, que é a chamada migração de cérebros, ou fuga de cérebros, migração de trabalho, né? O que acontece conosco hoje no Brasil isso? Por que essa condição de fuga de cérebros? Por que essa situação que nós vivemos hoje?
no Brasil, né? O que levou a gente a viver isso? Bom, vamos entender uma coisa aqui. Existem muitos indivíduos no Brasil que têm uma certa qualificação. E como a gente tem um problema de adequação para essa mão de obra qualificada, acaba que ele tem uma facilidade para ir embora do Brasil, literalmente, e trabalhar em países de economia desenvolvida, em países de economia central, em países onde tem uma carência de mão de obra qualificada. Por exemplo, o cara fez a faculdade, se formou no ITA, em engenharia aeroespacial. Será que ele vai ter mercado no Brasil? De repente tem. De repente não tem. Se ele não tem mercado no Brasil, então vai acontecer o que com ele? Ele vai embora, com certeza ele vai embora. E vai embora para onde? Ele vai embora para uma região, para um outro país, em busca de melhores condições de vida. Então ele vai embora porque ele é uma mão de obra qualificada, tá? Ele não vai deixar de atuar na sua mão de obra, ok? Ele vai atuar na sua especialização, na sua qualificação, ok? Porém, espaço no seu país, então ele vai embora, que é a chamada fuga de cérebro. A gente tem isso aí em grandes corporações multinacionais, a gente tem isso aí na NASA, a gente tem isso na SpaceX lá, que é esqueço o nome daquele milionário que tem lá, o sul-africano. A gente tem brasileiros nesses locais que trabalham nesses locais especificamente. Por quê? Porque é uma fuga de cérebro. Então isso acontece hoje conosco. Não se esqueçam que é um processo natural de mão de obra qualificada. Via de regra, essa fuga de cérebro acontece em países pobres para países ricos. E a gente vive hoje isso no Brasil de uma forma até um tanto quanto intensa. Mas quando se trata de formação territorial do Brasil, uma coisa a gente não pode esquecer, que é a formação do nosso espaço, a formação do Brasil, a composição da população brasileira, à medida que o tempo foi na sua ocorrência, a gente vai ter um processo de ocupação diferenciada. E esse processo de ocupação diferenciada, ele vai resultar numa situação que hoje a gente vive no país. A gente tem alguns vazios demográficos ainda. E existe uma concentração populacional em algumas áreas. Por exemplo, a gente tem uma concentração populacional hoje na faixa litorânea do Brasil. Existem mais de 130 habitantes por quilômetro quadrado na faixa litorânea brasileira, enquanto que no interior do país é um vazio demográfico. E dentro desse conceito de processo de ocupação no Brasil, a gente tem que entender uma situação, né? Os ciclos econômicos foram responsáveis por essa expansão ao longo da história brasileira. Quando a gente olha alguns deslocamentos, por exemplo, da Amazônia, borracha vai deslocar as pessoas para a Amazônia. Quando a gente olha, porque assim, a gente vai ter, via de regra, uma área nossa, que é o Nordeste, é uma área de repulsão. Repulsão é que manda embora. E a gente vai ter uma área de atração. A atração é aquela que tem fatores positivos. Então, via de regra, o Nordeste brasileiro, ele vai ser uma área repulsiva. Ao passo que a região Sudeste será uma área atrativa. Sempre aconteceu isso conosco ao longo da história. Nos últimos tempos, de 2000 para cá, a gente vive um fenômeno que eu vou explicar para vocês daqui a pouco, esse fenômeno, que é um processo novo na história migratória do Brasil. Vejam, eu coloquei aqui, para quem está aí no YouTube, eu coloquei 3 mapas aí para você ver os momentos de deslocamento e as causas do deslocamento desses momentos, né? Então vamos entender que essas migrações internas no Brasil estão vinculadas a ciclos econômicos. Borracha, mineração, gado e couro, cana-de-açúcar, pau-brasil e a soja hoje. Então esses ciclos vão nortear as pessoas, vão trazer as pessoas. Isso é novo, isso vai se intensificar no século XX. Século XIX já começa um pouquinho, mas século XX deu uma intensificação para que houve esse processo de expansão. E vejam, sempre o Sudeste será uma área atrativa. Obrigado, Leila. Beijo para você. Beijo nas crianças aí. Abraço no Adalberto. Então vejam uma situação aqui. Para entender o deslocamento nosso, o quanto que ele é intenso. Brasília vai ser responsável pela ocupação do Centro-Oeste. Brasília é uma cidade que ela vai ser formada por candangos. Candangos são nordestinos que foram construir Brasília.
E aí vai ter o processo de ocupação dessa região de Goiás. Esse processo da ocupação de Goiás está muito vinculado à formação de Brasília, à criação de Brasília, século XX. Esse deslocamento nordestino, tanto que se você for a Brasília, qual é o sotaque de Brasília? Muito parecido com o sotaque nordestino. Isso aí se deve aos candangos que construíram Brasília. Então vejam como é um processo intenso. Brasília para o Sudeste, em busca do quê? De melhores condições de vida. E aí, recentemente, a gente vive um processo intenso também, que é a chamada migração de retorno. Que fenômeno é esse, a migração de retorno? É um fenômeno hoje no Brasil, que se nós fôssemos colocar um mapa novo, teria essa migração de retorno, que são aqueles que se deslocam do Nordeste, do Sudeste em direção ao Nordeste. Nordestinos que voltam às suas terras de origem. Quando começou isso e de uma forma intensiva, professor? Tem uma data específica? Tem. Na verdade, tem um governo para isso, né? É o governo do PT. Ironicamente, o governo de um nordestino, que no caso é o Lula. Por que o caso do Lula? Por que essa migração de retorno? De onde que veio isso, né? Qual o motivo disso? O governo do PT ele vai estabelecer uma série de programas assistencialistas. Bolsa Família, Vale Gás, Minha Casa Minha Vida, Minha Casa Melhor. Isso vai fazer com que haja um desenvolvimento. Aliás, isso é um conceito que eu ainda vou explicar numa aula. Presta atenção nisso, você que quer entender o processo, haverá uma aula para isso, num modelo chamado Welfare State, o Estado de Bem-Estar Social, que onera o Estado. Nós estamos a pagar a conta agora disso, né? Estamos a pagar a conta disso agora, com esse Welfare State, onde o Estado vai criar condições, porque o Estado não é uma empresa. O Estado não visa lucro, o Estado visa arrecadação de impostos. E quando o Estado cria essas condições, ele precisa estar equilibrado as suas contas com aquilo que ele arrecada. E o governo do PT criou condições para essas pessoas que moravam no Nordeste, no Sudeste. E o que levava o cara a morrer no Sudeste? Bala perdida, atropelamento, violência. Então, com os programas assistencialistas, melhorou a condição de vida nessa região Nordeste. Então, o que eles fizeram? Voltaram para as suas terras de origem. Esses nordestinos nós chamamos de migração de retornos, né? Então, isso levou esses caras às suas terras de origem. É só você ver a quantidade de gente que recebe o Bolsa Família lá no região Nordeste. É impressionante isso. E essa condição do Bolsa Família representou muito essa migração de retorno. Então, a migração de retorno, esse movimento intenso, recente, fundamental você entender isso para a PRF, você entender isso para quem vai fazer vestibular aí, que é um processo, é um fenômeno recente de deslocamento no Brasil. Todavia, a gente não pode esquecer que uma situação marcante na história brasileira é a fronteira agrícola. Situação marcante no que tange a ideia de deslocamento populacional. Fronteira agrícola nada mais é fronteira. Então você estabeleceu um avanço. Num conceito muito simples, é uma área que está em processo de ocupação pela primeira vez. Então, se a gente olhar ao longo da história da expansão das fronteiras agrícolas do Brasil, a gente vai ver o quanto nós tivemos de mudanças promovidas pelo café, pela cana, pelo pau-brasil, pelo gado, pelo couro, pelo arroz, pela borracha e agora pela soja. Eu moro no Mato Grosso do Sul, centro-oeste. Já foi uma fronteira agrícola ao meu estado. Durante os anos 60, por aí, 50 do século passado, a gente vai ter um processo de deslocamento de migrantes do sul brasileiro. Rio Grande do Sul, Paraná principalmente. Por que esses caras deslocaram, né? Por que eles vieram para a região centro-oeste, para o Mato Grosso do Sul? Bom, vamos entender uma coisa aqui. Para eu falar desse cara, eu tenho que falar do avô dele, ou até mesmo do pai dele, que era um indivíduo que veio de onde? Da Europa. Ucranianos, poloneses, alemães, italianos. Aliás, só para não fugir o assunto, esses caras, eles não vieram para a região sul do Brasil por causa da condição climática, tá? Por causa do clima, não.
vieram por uma questão de necessidade deles. Esses países, Itália, por exemplo, a Itália vivia uma unificação dos seus 7 reinados. A Alemanha, acho que eram 34, 36 reinados, via sua unificação. Para essa unificação acontecer na Itália e na Alemanha, havia uma guerra civil. E nem todo mundo quer participar de guerra. Então aí aconteceu o quê? Que esses povos não queriam participar de guerra. E então, o governo do Brasil, um processo histórico todo de geopolítica. 1850, a lei de terra vai dividir as terras no Brasil, vai vender terra no Brasil. Vender para quem? Vender para a elite agrária do Brasil daquela época. É por isso que no Brasil, né, num processo muito cultural nosso, né, eu digo infelizmente isso, a gente tem essa relação de trabalho associada à escravidão. Pergunta na Ásia, pergunta na Europa, ou até mesmo nos Estados Unidos. Você pode ir para os Estados Unidos, você vai ver que essa relação de trabalho não está muito vinculada, não está vinculada à questão de escravidão. Porque assim, você imagina, é uma metáfora que eu sempre crio para a pessoa poder entender isso. Imagina o cara trabalhou o dia inteiro, ele vai chegar em casa para encontrar sua esposa maravilhosa e os seus filhos, e o cara chega em casa feliz, contente, sorridente. A mulher vai olhar para ele e falar assim, esse cara não trabalhou hoje, ele está de sacanagem comigo, está aprontando alguma coisa. Mas não, se ele chegar no final do dia, né, tudo acabado, putz, não, o dia foi, que dia que foi hoje? Nossa, mulher, tô acabado, trabalhei. Aí ela vai falar, nossa, mas coitado, trabalhou, né? Porque a gente associa trabalho com sofrimento. Esse trabalho com sofrimento está associado por quê? Pela origem do Brasil. Quem trabalhava na formação do Brasil eram os escravos, de certa forma, e construíram essa condição agroexportadora nossa com mão de obra escrava. Depois vieram os imigrantes. O escravo não é computado como imigrante porque ele não veio de vontade própria. E aí, então, quem era rico, quem era muito poderoso, só cruzava os braços e falava assim, trabalho para quê? Quem trabalha tem que sofrer. E a gente tem muito essa cultura. Se você for na Ásia, você não vai encontrar isso. Por exemplo, o que faz a China desenvolver? 2 números, 69 e 96. 69 ou 96. Que isso, professor? O que é isso, 69 e 96 na China? Na China os caras trabalham 9 horas por dia, 6 dias na semana. Não tem conversa. Todo mundo. Nas escolas, 9 horas por dia, 6 dias por semana. Você trabalha de segunda a sábado lá. Se marcar uma reunião com alguém lá, sábado às 16 horas, o cara vai esperar você e vai reunir com você. Porque é modus operandi da cultura de trabalho. Não está associada à escravidão. Para nós está associada à escravidão, por conta dessa herança motivada pelos europeus, motivada pela mão de obra escrava. E a fronteira agrícola do Brasil ela vai estar muito vinculada a esse processo de expansão do agronegócio, da expansão da soja, expansão das lavouras, né? Então a gente vai ter essa condição no Brasil. E a minha área, o meu estado, já foi uma expansão da fronteira agrícola, o meu estado. Hoje o Mato Grosso, vou dizer qual é uma nova área também que tem aí. Só para a gente pegar, por exemplo, aqui, na minha cidade, a gente tinha muito aqui, no meu estado, de um modo geral, a gente tinha o chamado CTG, Centro de Tradição Gaúcha. Por que a gente tinha isso? Porque eram gaúchos que vieram para cá para essa expansão da fronteira agrícola. São Gabriel do Oeste, uma cidade aqui do meu estado. Quem fundou São Gabriel do Oeste veio de São Gabriel. São Gabriel de onde? Do Rio Grande do Sul. Então veja como um processo histórico ele leva a isso. E aí então a gente vai ter essas cidades fundadas por conta da fronteira agrícola. Há um espaço muito grande entre elas, né? Há um vazio demográfico enorme por conta da cultura do plantation, plantar um só produto em grandes áreas. Se a gente pega, por exemplo, a fronteira agrícola no governo de Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas chegou numa região aqui onde tem Dourados, uma cidade grande, né? Essa cidade de Dourados, ele vai dar origem, vai dar nome a uma cidade chamada Glória de Dourados. Getúlio Vargas chegou, olhou para aquilo ali e falou assim, isso aqui ainda vai ser um dia, ainda isso aqui um dia será a Glória de Dourados. Surgiu o nome, então, Glória de Dourados, que é uma cidade, que é um município da região da Grande Dourados. Isso tudo vinculado à fronteira agrícola, vinculado à soja. Então, depois que vem a soja, aí vem o boi, então esse é um processo. Isso vai gerar uma expansão. Hoje, por exemplo, o CTG na minha cidade, ele tem aquela essência que tinha de 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, não tem mais aquela essência. Por que não tem mais? Porque já é o neto, já é o filho, já é um neto do gaúcho. Então isso tem muita ligação com a fronteira agrícola. Mas professor, e onde está esse cara hoje então? Aí a gente vai entender esse processo. Esse cara está onde hoje? Está numa nova fronteira agrícola que nós chamamos de Matopiba. Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia.
Esse cara, ou ele é o neto, ou ele é o bisneto daquele imigrante que veio, ou o tataraneto daquele imigrante que veio lá para ocupar a região sul no século XIX. O seu pai veio para a região centro-oeste, para a região do Mato Grosso do Sul, por exemplo, e agora o filho, o neto, o bisneto estão aonde? Estão na região do Mato Piba. Então veja como é um processo histórico. E começou quando esse Mato Piba, professor? Por volta do século XXI, já agora no finalzinho do século XX, comecinho do século XXI, a expansão dessa fronteira agrícola para essa região que nós chamamos de Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Bem ali na divisa desses 4 estados, bem ali na junção deles. E quem que levou aí? Quem que levou essa fronteira agrícola para lá? Foi justamente um produto chamado soja. E aí, isso atrai muita gente, Porque você tem um cara que planta soja, vai constituir uma cidade, um município. Você precisa de comércio, hospitais, enfermeiros, médicos, professores, vai ter escola, vai ter isso. Então você cria um setor de serviços, prestação de serviços que vai se desenvolver por conta dessa expansão da fronteira agrícola, expansão dessa soja. Então veja como é um processo histórico ao longo do tempo. Por isso que eu sempre falo, minha gente, nada acontece em um acaso. Ah, aconteceu isso. Não, tem toda uma essência histórica para você poder entender isso. Tem todo um dinamismo. Se você não entender o dinamismo do processo, você não vai entender em si como tudo acontece. Então hoje, essa região do Mato Piba, essa nova fronteira agrícola brasileira, ela está muito vinculada à soja, claro que está, mas ela vai fazer com que haja um desenvolvimento nessa área. O interessante é que no início essa terra vai ser muito barata, né? Depois que ela passa a ter um processo de ocupação, que ela passa a ter uma intensificação, ela passa a ter um valor um pouco maior. Então vejam quanto que ao longo da história essas fronteiras agrícolas vão desenvolver. E hoje a mais nova fronteira agrícola nossa é justamente o Mato Piba. Olha o volume, está aqui o pessoal que está no YouTube, ó. Eu estou a mostrar aí para vocês o volume, olha a quantidade que a gente tem hoje de produção, né? Dá em torno aí de 7,5 milhões de hectare nessa região aí do Mato Piba. A gente vai ter aí soja, algodão, carne bovina, aves, celulose, que é a produção de papel. A gente vai ter todo um desenvolvimento. Calcula-se que em 2020 para 2021, 16,6 milhões de toneladas produzidas nessa região aí do Mato Piba. Isso aí não estou tirando da minha cabeça, não. Isso é o Ministério da Agricultura que mandou, através da Embrapa, mandou isso aí, essa expansão da fronteira agrícola. Então, vamos entender uma coisa aqui, minha gente. Deixa eu voltar para cá. Vamos entender uma coisa aqui. Ao longo da nossa história, ao longo do processo de formação, por isso que é uma junção, né? Se a gente olhar o conteúdo da PRF, ele faz parte de uma coletânea. Então você tem que começar com um tema e vai dissolvendo os outros, né? Então quando você fala da formação política brasileira, nação e território, organização política brasileira, aí você tem que entender tudo isso para você poder compreender os migrantes que vieram para formar a expansão do Brasil, a ocupação territorial do Brasil. Então você precisa entender toda essa dinâmica. Não é assim, ó, ao acaso, tem toda uma lógica o que é cobrada nesse edital. Então não é nada esporádico, não é nada por acaso. Por isso que o processo migratório brasileiro, que a gente vive ele hoje, a gente ainda vive esse processo migratório, ele vai ser responsável pela expansão da população dentro do território do Brasil. A região centro-oeste hoje, junto com a região nordeste e norte, ali, a região do Mato Piba, é a mais nova fronteira agrícola brasileira. Então, é um processo intenso? É um processo que a gente vive um dinamismo econômico? Sim, muito dinamismo econômico. Você que me escuta aí, que deve ter a sua faixa etária aí dos seus 18, 19 anos, depois que você se formar com a sua faculdade, seja qualquer a faculdade que você faça, com certeza você vai procurar uma dessas cidades médias ou pequenas que estão em processo de expansão. Por quê? Porque é uma carência muito acentuada de mão de obra. E essa carência acentuada de mão de obra promove um deslocamento de pessoas para trabalhar em qual setor? Setor terciário. É por isso que eu vou ter que juntar um conteúdo que eu vou explicar daqui uns dias para muita gente poder entender, os chamados complexos agroindustriais.
Esses complexos agroindustriais envolvem os 3 setores da economia, primário, secundário e terciário. Setor primário, agricultura, pecuária e extrativismo. Setor secundário, indústria e a construção civil constrói. O setor terciário, prestação de serviços. No setor terciário você tem um problema brasileiro. Ele está inchado. A gente tem muita gente no setor terciário desqualificado. E é o setor terciário hoje que mais emprega. Mas quem está segurando o Brasil por um fiozinho ali é o setor primário, que é o agronegócio, que emprega hoje quase 1,5 milhão de pessoas, direta e indiretamente. Poderia empregar quase 7 milhões. Então veja o quanto que esse dinamismo das migrações está vinculado aos setores da economia. E a fronteira agrícola é setor primário. Então, para aqueles que falam mal do agronegócio, que não sabem nada como é que funciona o dinamismo econômico do país, né? Nós somos um país agroexportador, deveriam dinamizar a nossa economia e não concentrar, infelizmente, uma realidade nossa. Então, quando você fala do setor primário da economia, hoje, essa fronteira agrícola é a soja. Opa, tem soja, depois vem a pecuária bovina, vem a pecuária de frangos. Pecuária de frango, professor? Sim, pecuária. Pecuarista é quem cria animal selecionado. Não cria só boi pecuarista, não. Tem pecuarista de frango, de porco, tá? Cria animal selecionado. Cuidado com essa ideia de sacapira. Então vem a soja, setor primário. Depois vem a pecuária. Mas precisa prestar serviço para esses caras. Veterinários, transportadoras, frigoríficos que precisam de gente para trabalhar, e precisam de gente para ser cuidada, assim vai. Então você cria toda uma cadeia. Então essa cadeia ela é toda criada no setor terciário da economia. Então é ele que vai dinamizar a economia. Então o setor primário hoje emprega muita gente e puxa as demais pessoas para o setor secundário. E quando se fala de um complexo agroindustrial, você tem os 3 setores vinculados para você poder fazer funcionar a economia e dinamizar. O Brasil cai. Complexo agroindustrial. Nós temos isso hoje. Então olha que situação que a gente tem hoje no Brasil quando se trata de desenvolvimento do agronegócio, da fronteira agrícola, processo de ocupação, migrações, sempre ao longo da história a gente não pode fugir dessa realidade brasileira. É um processo. Bom, espero que vocês tenham entendido hoje essa questão de migrações, foram só para relembrar algumas coisas, e quando a gente vai pegar os cursos aí, a gente vai detalhar muito isso aí, trabalhar muito detalhadamente isso aí, só para dar uma pincelada para você entender como é que o processo funciona. Quinta-feira, dia 28 agora, você que vai prestar PRF, você que está aí vai prestar PRF, quinta-feira tem uma live, um evento quinta-feira. Nesse evento de quinta-feira, eu vou lançar o meu curso, evento de lançamento. Esse curso vai ter dias limitados para você poder acessar e poder se inscrever no curso. Ok? Esse curso que eu vou fazer com vocês da PRF, vou detalhar mesmo o que está no conteúdo da PRF. Dia 28 é o lançamento do curso, até o dia 4 ficará aberto para as inscrições. Na quinta-feira, quem for fazer a live, quem participar da live, eu vou detalhar como é que vai ser. Só vou dar uma pincelada aqui, um teaserzinho para você. A gente vai ter o curso aberto, e dentro do curso que você comprar, você pode comprar também uma mentoria. Mentoria vai ter um número limitado de gente. Eu vou fazer uma mentoria para no máximo 20 pessoas. O que vai ter nessa mentoria, professor? Mentoria eu vou te orientar para estudar. Mentoria eu vou separar os conteúdos com você de uma forma mais particular. Você vai poder conversar comigo durante um horário que eu determinar. Você vai poder conversar comigo pelo WhatsApp com as suas dúvidas. A gente vai ter um encontro semanal para quem vai fazer a mentoria. Vai ter um encontro de um certo horário marcado, com uma reunião pelo Zoom ou pelo Meet. Eu vou marcar uma reunião aqui para quem estiver na mentoria. Então, vejam, só um número limitado para a mentoria, não é para qualquer um não, é 20. Mentoria não vai ser só para geopolítica, eu vou ajudar você a estudar de modo geral. Vou tirar as suas dúvidas, é claro. Então, quinta-feira, dia 28, 21 horas de Brasília, 20 horas do MS, eu vou lançar o meu curso. Para quem for fazer a prova da PRF. Para quem quiser gabaritar a PRF em Geopolítica Brasileira, quem quiser gabaritar, eu, Fabão Luiz, vou te ajudar. Vou te ajudar mesmo. Você vai gabaritar a prova da PRF. Vou te ajudar mesmo para gabaritar essa prova da PRF em Geopolítica Brasileira.
Faz uma sondagem aí, faz uma procura aí. Eu já procurei. Você quase não encontra geopolítica brasileira. O nível de estudo vai ser o mesmo para direito, matemática, física, redação. Geopolítica vai colocar muita gente lá dentro, porque o cara vai fazer a diferença. Quer fazer a diferença com a geopolítica? Meu curso. Você vai fazer a diferença. Então eu espero vocês aqui que forem fazer a prova da PRF. Quinta-feira às 20 horas do MS, 21 horas de Brasília, a gente se encontra.